E isso tem machucado muito essa família, viu, Gernan? Boa tarde para você e boa tarde para todos. É a família do Manuel Francisco dos Santos filho, 75 anos, e ele foi quem caiu ali da escada rolante do metrô na última sexta-feira. Seu Manuel, ele tinha ido acompanhar a fisioterapia de um irmão que teve uma AVC e tinha um tratamento ali toda sexta-feira no IMIP. Ele se encontrava com esse irmão lá no hospital, acompanhava toda a fisioterapia e voltava para casa ali em Vila Rica, Jaboatão Centro, com o metrô. E aí, durante toda aquela ocorrência que a gente acompanhou de perto, a escada rolante teria travado justamente por causa de um carrinho de um ambulante. Algumas pessoas, no vídeo que foi enviado para a nossa produção, aparecem subindo a escada, outras aparecem descendo. Seu Manuel tentou se desvencilhar daquela situação e terminou caindo e falecendo ali na estação do metrô. A família que está aqui vai conversar com a gente está bastante machucada, primeiro com toda a situação e também com essa falta de comunicação da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Seu Manuel, que deixou 5 filhos e 9 netos. 2 filhos estão aqui e vão conversar com a gente. Eu vou começar com Dona Adriana, que estava aqui bastante emocionada, inclusive contando uma história que só conseguiu conversar com a mãe dela praticamente ontem, né? E a conversa que a senhora teve foi sobre o cafezinho, algo tão simples do dia, mas era o seu pai quem preparava todos os dias o café da sua mãe. Amanhã, e quando eu cheguei, foi a primeira coisa que ela falou para mim: filha, o café estava tão fraquinho, estava ralo, porque eu fiquei esperando e seu pai não estava aqui para fazer o café. Eles que iam completar agora, no dia 25 de janeiro, né, 50 anos de casados. 50 anos de casados. 50 anos fariam agora. No dia 25 de janeiro, a gente já estava preparando alguma coisa para eles, né? Porque a gente sempre gostou de festa, minha irmã faz o bolo, e aí a gente sempre gostou de família reunida, do almoço de domingo, e a gente já estava preparando essa festa para os nossos pais. São pequenas coisas assim do dia a dia que vão lembrando ali do seu pai. Vai trazer de volta ninguém, nada vai trazer o meu pai de volta, nada, ninguém. A gente acabou de falar o que ele estava fazendo ali no centro do Recife, acompanhando o irmão, era a rotina dele. Toda sexta-feira ele acompanhava o irmão na fisioterapia. Como é que a família ficou sabendo desse acidente? Eu fiquei sabendo já 11 horas da noite pelos meus irmãos, mas a minha família ficou sabendo porque aconteceu às 4 horas da tarde e o corpo ficou lá exposto. E às 7 horas da noite passou uma pessoa que era amiga da minha sobrinha e ligou para minha sobrinha e perguntou: seu avô está em casa? E a minha sobrinha disse não. Aí ela disse: é porque aconteceu um acidente aqui no metrô e tem um homem ali no chão, parece com ele, eu vou tentar ver o nome. E aí foi que conseguiu com alguém, não sei quem foi que passou para ela a documentação do meu pai, e aí falou para ela que era ele. E a minha sobrinha ficou em choque, e todos em choque. E alguns souberam pela TV, né? A TV já deu, que era o seu Manuel, da Vila Rica, que caiu da escada rolante e faleceu num local, foi a óbito. Veja a história, tá, Gernan? A gente que está acompanhando, a família só soube porque uma vizinha estava ali na estação, passou, viu aquela movimentação, foi lá conferir e achou que se tratava de alguém conhecido, já fez contato mesmo com a família. Esse acidente que aconteceu às 4 da tarde, e isso tudo só veio acontecer também às 7 da noite. A vizinha só passou lá às 7 da noite e comunicou à família. E aí tem um detalhe importante nessa história, vou conversar com o Albérico, que também é filho de seu Manuel, que ele saía de casa sempre com o telefone, sempre com a documentação, aquele telefone destravado, né, que estava ali com ele, e ninguém teve aquele ímpeto de tentar contato com a família, tentar identificar também aquele corpo que estava ali na estação. Meus sentimentos. Obrigado. Sim, meu pai saía sempre com com os documentos. O celular dele era o celular do idoso, que ele não mexia na internet, ele ligava e recebia a ligação. E tem mais, a moça que ligou para minha sobrinha para falar sobre meu pai, deixou o número da minha sobrinha no metrô e disse assim: qualquer coisa vocês liguem para ela para confirmar se realmente é o avô. E aí eu estava chegando na casa da minha mãe, fiquei sabendo e corri direto para o ML, né?
Cheguei no ML, não teve... Eles não podem falar, não podem mostrar a imagem, mas eu disse mais ou menos como é que era meu pai, o nome completo. E o rapaz veio e disse, eu acho que é seu pai, agora é bom pegar os documentos dele, que ele está sem documento. Eu disse, como assim? Ele estava com documento. Aí fui para o metrô, tentar pegar o documento dele, cheguei lá também não estava, e estava na delegacia, né? Voltei para a delegacia, aquela que é 24 horas, eu não sei o nome agora, mas foi isso, mais ou menos isso. E quando eu peguei a documentação dele, era quase 10h30 da noite, foi que eu tive a certeza que era meu pai, porque até então a gente não tinha certeza, minha mãe não acreditava e eu também não. Isso aconteceu na sexta-feira passada. Claro que todo mundo tem uma forma, né, de lidar com essas situações, de lidar com o luto. Vocês só agora conseguem falar a respeito dessa situação, mas como é que a família está nesse momento? O senhor já adiantou que durante todo esse tempo, de sexta até hoje, vocês não receberam nenhum tipo de telefonema ali da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, nem para se lamentar pelo ocorrido. Sim, sim, a família está muito abalada, até, você já até falou, minha irmã conseguiu ver minha mãe ontem, tá? Nenhuma ligação, não falaram nada, tinham deixado o telefone da minha sobrinha, eles deviam ter falado pelo menos alguma coisa, não sei, e a gente está muito triste, minhas irmãs, os netos, a gente tem uma netinha, a gente tem uma sobrinha de 2 anos que pergunta pelo avô direto e está muito triste. São 9 netos, né? Sentindo essa falta. 9 netos. Deixa eu chamar também para essa conversa aqui o advogado que está representando essa família, o doutor Kleber Freire. Doutor, chega aqui um pouquinho mais para a gente conversar, porque o que é que a gente quer entender? Como é que é o entendimento jurídico de tudo o que aconteceu? Seu Manuel, que estava subindo ali a escada, em um determinado momento aquela escada trava por causa de um ambulante que estava ali com um carrinho. Alguém filma aquele momento em que ele tenta se desvencilhar da situação. A família falando também que não teve nenhum tipo de contato. O que é que vai acontecer daqui para frente? Qual o entendimento jurídico desse caso? Boa tarde, Jetson, Gernan e toda a audiência do Balanço Geral. Veja, a família nos procurou, ontem fui constituído e vamos, a priori, analisar a possibilidade de ingressar com uma ação civil indenizatória em face da União e também da CBTU, que é uma empresa pública federal. E o que acontece é que o que há ali, de acordo com um decreto de 1996, um decreto federal, é que a administração ela deve garantir a integridade dos transeuntes, dos usuários da plataforma e também deve coibir a comercialização nas estações e na locomotiva. Então, uma vez que a gente tem esse nexo causal, que foi um eventual carrinho de um ambulante, já temos aí a responsabilização de uma administração que não preveniu a presença desse ambulante no local. Tem um vídeo, né, que mostra esse exato momento da queda, alguém que filmou o exato momento da queda do seu Manuel, a família que preferiu nem ver nesse vídeo de tão forte que ele é, e mostra que em um determinado momento ele coloca uma perna para fora ali da escada, tenta subir enquanto outras pessoas estão descendo, termina pisando em falso, pelo menos é o que a gente consegue observar, e cai. Como é que vocês entendem essa atitude, essa ação dele de tentar se desvencilhar daquela situação? De fato, Jetson, as imagens são fortes e elas captam aquele momento de desespero, um verdadeiro desespero, não só da vítima fatal, mas de todos que estão utilizando o sistema, estão utilizando a escada dentro daquele fluxo previsto para aquele horário que é usual, sempre sexta-feira, final de expediente. Então, assim, o que há ali, na verdade, é a falta de uma antecipação em que pese já exista um histórico de fluxo de pessoas para aquele horário e aqueles equipamentos não estavam preparados, né? A disposição daqueles equipamentos não estava compatível com a demanda para aquele horário. Então, o que a gente percebe é que o idoso ele simplesmente seguia o fluxo.
Então, de repente, ele se deparou com uma situação que a trajetória da escada rolante foi mudada ou estava no sentido oposto, e ele viu uma avalanche de pessoas em sua direção. Então ele se desesperou, tentou sair daquela situação, algo normal que o homem médio, qualquer um, faria uma situação dessa. Então ele no momento em que ele coloca o pé para fora, ele está desesperado, ele não está ali numa situação normal, que se espera numa pessoa. A pessoa, quando está desesperada, ela procura a primeira saída possível. Então, ele fez isso em decorrência de uma causa precedente. E que causa foi essa? Que é justamente o que a gente chama de nexo de causalidade. Justamente o travamento de um equipamento que, se você reparar, a escada rolante ela tem adesivos lá. E não pode carrinho de bebê, não pode cadeira de rodas. Então, utilizar esse carrinho, que eu não sei se era um carrinho com isopor, provavelmente isso, que é o que a gente vê muito. Qualquer pessoa que é usuário do metrô sabe como é que é a instalação lá. E todo canto tem as placas afixadas e informando justamente esse decreto de 1996, que diz que não pode ter comerciante naquele local. Então, assim, se não pode, o dever de fiscalizar é da CBTU. Doutor, vou voltar com o Gernan, inclusive ele tem até uma pergunta para a gente, mas daqui a pouco, Gernan, a gente pode voltar continuando essa conversa aqui, tanto com a família quanto com o advogado que representa essa família. Gernan.